Comunicando Direito. Apoio Cultural. Soster Imóveis. Farmácia Sanar, Santo Agostinho. Instituto Brasileiro de Saúde, Ensino, Pesquisa e Extensão para o Desenvolvimento Humano. IB Saúde. O IB Saúde pertence ao terceiro setor. É uma associação civil de direito privado sem fins lucrativos. OSS, Organização Social da Saúde. Criada em 2005, desenvolve e gerencia projetos nas áreas da saúde, educação, pesquisa e desenvolvimento humano. Hoje a programação Comunicando Direito será direcionada em homenagem aos professores de todo o Brasil. Este programa será reprisado na quinta-feira, às 13 horas. Lembramos que amanhã será o Dia Nacional do Professor. Por esse motivo, esse programa está dedicando integralmente o nosso trabalho a esses brilhantes profissionais que nos formam e formam toda a nossa nação. A meu lado está a doutora Cristiane Domingues, professora universitária do curso de Pedagogia Cachoeirinha, Faculdade da Cezuca. Professora, doutora em Educação, e bem como a nossa professora homenageada. Nós temos também a meu lado direito, representando a secretária de Educação da cidade de Cachoeirinha, a professora Rosângela das Neves, atualmente coordenadora administrativa da Secretaria Municipal de Cachoeirinha. A meu lado esquerdo, doutor Joanes Rodrigues, administrador de empresa da Faculdade Monteiro Lobato, presidente administrativo da IGP, professor e palestrante na área de gestão pública e privada, das quais estende aos nossas homenagens a todos os profissionais da educação. Também nosso titular, Demerval Mucilo Trajano, do qual já faz parte da nossa bancada aqui desde o início. Demerval Mucilo Trajano, formado em Direito, formado em Farmácia, hoje empresário neste ramo. Senhores, nos dias atuais, os professores estão desmotivados e cada dia vez mais desacreditados, sem qualquer estímulo ou incentivo pessoal ou institucional, muito menos pelo discente. Por outro lado, vemos professores dedicados que com recursos próprios buscam qualificações pessoais e muitas vezes ainda que adquirir materiais didáticos, pedagógicos para exercer o exercício da docência. São esses profissionais que aqui estão, representados pela professora Cristiane, pelo professor Jones e pelo professor Solange, que nosso programa passa a homenagem a todos vocês. Professora Rosângela, representante da Secretaria de Educação de Cachoeirinha. Podia passar um breve relato dessa homenagem para os professores? Os professores realmente estão motivados, os professores são motivados profissionalmente enquanto pessoa. Desde o início, vejo que a senhora não é professora de agora, e sim ao longo dos anos, né, tem modificado a credibilidade do professor enquanto em sala de aula, não enquanto instituição, sobre os alunos, sobre os locais de trabalho? Boa noite a todos. Na verdade, nós já temos, né, uma modificação, realmente, como o senhor acaba de colocar. Sou uma professora que já estou com 27 anos de profissão, né, já estou com bastante tempo, como eu conversava com os colegas aqui na mesa. Passei por vários espaços na instituição, né, sou concursada do município de Cachoeirinha, já passei por direção de escola, já fui professora de sala de aula, direção de escola, e agora, nesse momento, estou atuando na Secretaria de Educação, trabalhando lá, tentando trazer um pouco das vivências, né, que tive ao longo desses 26 anos nas comunidades, trabalhando diretamente numa escola. Realmente a gente passa por uma conjuntura totalmente diferenciada
né, nos últimos tempos, com as mudanças dos tempos, que é o que ocorre literalmente, né, com a evolução da população. Com certeza nós, professores, temos um papel importante, sempre tivemos e continuaremos tendo, não mudando isso. E o nosso foco, né, principalmente no nosso caso, é a aprendizagem, é o aluno, né, buscar o seu desenvolvimento como um todo. Então, assim, aproveito também esse canal para parabenizar todos os meus colegas do município de Cachoeirinha e outros municípios também, professores que sabem o foco do seu trabalho e que, embora tenhamos várias dificuldades, mas continuamos mantendo o trabalho, mantendo a credibilidade e entendendo o nosso papel na sociedade. Porque a importância do professor, o professor ele não perde a sua essência, não é? Ele não é a profissão mais importante, mas é uma das profissões de base para a formação de um ser humano. Então, nós, enquanto professores, não podemos nunca perder essa essência. Esse é o ponto básico que nós temos que ter dentro da nossa caminhada profissional. Nós fizemos a diferença, sim, na sociedade. Muito obrigado. Eu vou chegar até a Cezuca, Faculdade de Cachoeirinha, do qual nós vamos trazer uma programação com a nossa professora homenageada, hoje aqui presente, e já retornamos. Estamos hoje na Grande Porto Alegre, Faculdade de Cachoeirinha Cezuca, para dar cobertura às homenagens das ex-alunos para a professora doutora em Educação, Cristiane Lumertclen Domingues, titular do curso de Pedagogia desta instituição. As ex-alunas querem lhe prestar homenagem pelo brilhante trabalho da docente, a quem elas serão eternamente gratas. Para tanto, compareceremos à sala de aula para concretizar esta homenagem, que é surpresa. Siga-me. Tudo bem, professora Cristiane? Como é que vai? Sou Cláudio Dávila, estamos fazendo uma programação para a TV Comunicando Direito, canal 6 da NET, da GESUL TV. Gostaria de solicitar sua permissão para nós fazermos uma reportagem para que seja publicada no dia 14, próximo agora, em homenagem ao Dia do Professor, que é o dia 15. A senhora autoriza nós fazer essa gravação? Com certeza. Então, tá. Nós vamos fazer então essa gravação. Professora Cristiane Domingues, estamos aqui para fazer uma homenagem ao Dia dos Professores e, na verdade, solicitamos a autorização do diretor-geral dessa instituição para fazer essa gravação em homenagem ao Dia dos Professores. Na verdade, ser professor é importar-se com o outro. Não faz isso comigo. Ai, pronto, né? Desculpa. Vamos gravar de novo. Professora Cristiane Domingues, uma satisfação que o programa Comunicando Direitos está fazendo uma homenagem ao Dia dos Professores. Uma turma de ex-alunos escolheu a senhora para fazer essa homenagem e escolher a senhora para representar todos os profissionais da educação, professores, para representar nesse dia. Ser professor é importar-se com o outro, numa dimensão de quem cultiva uma planta muito rara que necessita de atenção, amor e cuidado. Ser professor é ter a capacidade de sair de cena sem sair do espetáculo. Ser professor é apontar caminhos, mas deixar que alunos caminhem com os próprios pés. Professora, os alunos e ex-alunos resolveram escolher a senhora para que represente todos os professores do Estado do Rio Grande do Sul. Nós vamos chamar seus ex-alunos para lhe prestar uma homenagem.
Professor, essa placa foi oferecida por seus ex-alunos e alunos para que a senhora tenha como recordação do merecimento que a senhora tem de gratidão por eles. Também nós oferecemos à senhora, através da nossa participação da Suzana Modas, um mimo para que a senhora tenha também essa recordação de que esse agradecimento no dia de hoje para os professores que estão se formando, para os professores que foram formados e todos aqueles que são hoje completamente desacreditados. Tenho certeza que a senhora representa todos eles nesse dia. Também nós vamos chamar a Floricultura Adoro Flores, que também lhe fez uma grande homenagem, para que neste dia a senhora se lembre que o magistério, ele é recompensador. E esses futuros alunos que estão aqui sabem disso e tenho certeza que esta dedicação aos ex-alunos será para sempre, que é muito gratificante. Professora, eu gostaria de saber da senhora desta grande profissão que todos nós, o ser humano, tem que passar um dia, e para chegar, pelo menos no mínimo de cultura do homem comum, tem que passar por diversos profissionais, igual a senhora hoje, que representa todos eles. Nossa, para mim é uma grande emoção esse reconhecimento, e hoje eu estava falando com a minha turma casualmente sobre isso, que de todas as profissões, essa é a profissão que a gente recebe mais amor das crianças, dos alunos em qualquer nível de ensino, dos pequenininhos ao adulto, aquele abraço, aquele olhar, aquele reconhecimento, vale mais do que o nosso salário, que a gente sabe que nós não somos tão reconhecidas pela sociedade quanto deveríamos, mas que nós entendemos a importância dessa nossa profissão para formarmos lá cidadãos que sejam diferentes e que possam fazer diferença lá na nossa sociedade, por um mundo que a gente acha que tem que ser melhor, mais humano, mais amoroso, mais tudo, né? E que falta exatamente tudo isso, a compaixão de um pelo outro, né? O olhar de um pelo outro, e isso a gente tem de sobra na nossa profissão. Amor, né? Principalmente daqueles que fazem isso com dedicação, com empenho, com carinho, que é o que eu espero de vocês e é o que eu tento fazer também, sempre. Eu amo a minha profissão e espero e desejo e faço com que os meus alunos amem também, porque eu acho que esse é o caminho. Esse é o caminho do sucesso e do reconhecimento no futuro da nossa profissão. Muito obrigado. O programa, então, lhe faz o convite agora para participar da nossa programação no dia 14, sábado, do qual a senhora representará lá na bancada os professores de todo o Brasil, juntamente com a secretária de Educação, Rosa Lippert, bem como o professor doutor em Direito da Faculdade Santa Cruz, doutor Vinícius de Medeiros. A senhora está convidada para concretizar esse término dessa homenagem aos dias do professor, que o programa Comunicando Direito está oferecendo a todos eles, e tenho certeza que a senhora aceitará esse convite. Muito obrigada. Nós vamos entrevistar agora uma aluna da professora Cristiane Domingues, do qual vai prestar a sua homenagem nesta data à sua professora. Bom, professora, eu queria muito agradecer desde o início do curso, o quanto tu me inspirou, e tu te lembra que eu tinha outra ideia, não queria seguir a profissão de pedagogia, de pedagoga, e neste momento, no final, que eu já sou formanda, depois de todos os problemas e de todos os conselhos que tu traz como professora, e isso é o que o professor traz para a gente, ele auxilia, ele dá suporte quando a gente precisa. Então é nesse momento que eu aproveito a oportunidade, em nome das colegas e de tudo que tu, como professora, fez por nós, por agradecer, por tu estar sempre disponível, por tu estar sempre nos orientando, não por ser a tua profissão de orientadora, não por tu estar aqui, mas por ser do teu coração,
e por tu estar dando esse suporte e nos inspirando a cada dia ser melhor e ser melhor para os nossos alunos também. Muito obrigada. Também nós vamos passar a palavra. Também nós vamos passar a palavra para as ex-alunas, doutora Ângela Guilmar Silo Trajano, juntamente com Juliana. Professora, que alegria poder estar prestando uma singela homenagem, porque durante esses 3 anos e meio de faculdade, achávamos difícil tirar um tempo para prestar homenagem a uma única professora, porque és tu que te destaca nessa faculdade. Nos meus 32 anos de docência, eu pude perceber que sempre há uma esperança de um futuro melhor e sempre temos coisas a aprender. E quero aqui registrar um muito que aprendi contigo, um muito que levo para a minha vida pessoal e profissional, que és uma fonte inesgotável de amor pelo teu trabalho, pelos teus alunos. E tu me ensinaste com muito carinho, com muita propriedade, que o amor tem que estar presente na sala de aula. O amor tem que estar presente com os professores, para com os seus alunos. Eu nunca vi pessoa demonstrar tanto amor pelo seu trabalho quanto tu. E a gente é capaz de conseguir milagres se a gente trabalhar com este amor que tu nos ensinaste. Parabéns pelo teu dia e obrigada por todas as coisas que tu me ensinaste, por toda a influência que tu me passaste e fizestes na minha vida. Parabéns. Professora, a palavra que me vem na mente agora é gratidão. Eu acho que não teria outra que pudesse expor melhor o sentimento que nós, as alunas e os teus alunos têm por ti, por tudo que tu representa, por tudo que tu passa, pelo apoio que nos dá quando a gente está pensando em cair, está pensando em desistir, tu vens e nos dá inspiração, e pelo amor à profissão. O amor é o que nos inspira, é o que nos leva adiante, é o que nos leva a acreditar que vai melhorar, que as coisas vão ser melhores para a nossa profissão, nosso reconhecimento, e é tu que nos dá todo essa visão. Então, a única palavra que eu tenho, que eu posso expor pelas minhas colegas, é a gratidão. Por tudo. Professora Cristiane Domingues, encerrando nesse momento a nossa festividade aqui na Faculdade Cezuca, e como todo encerramento nós temos uma festa, então a gente vai convidar uma pessoa para fazer a última homenagem para a senhora. Poderá entrar o doutor Alex, que é formado em Direito, também.
Bom dia, essa é uma singela homenagem. Até quando cheguei aqui, isso é para tocar baixinho, né, por causa das aulas, mas assim, uma homenagem a uma pessoa muito especial. E vou tocar mais um trecho de uma canção, que essa canção, ela fala de um sentimento muito bonito, um sentimento muito lindo, que, segundo muitos artistas, o sentimento da amizade é o sentimento mais próximo do amor e muitas vezes transcende. Ao dar o encerramento da nossa festividade aqui na CESUC, gostaria de agradecer ao diretor-geral, Márcio, por autorizar esta programação juntamente com a doutora Cristiane Lumerti. Tenho certeza que a faculdade está de parabéns de ter uma professora de tamanho conhecimento e qualidade. Muito obrigado e voltamos ao estúdio. Retornamos ao nosso estúdio, após a brilhante homenagem feita para a professora Cristiane Domingues. Gostaria agora de passar a palavra à mesma para que ela nos conte como é que foi essa surpresa, ela enquanto professora homenageada e representando todos vocês, professores do nosso Brasil. Professora Cristiane, que tenha. Boa noite, professores, boa noite, colegas de mesa. Foi uma enorme homenagem mesmo, eu não esperava. Quando eu vi aquele grupo de alunos chegando na minha porta, foi uma emoção muito grande. Depois um buquê de rosas maravilhoso, um presente, uma plaquinha com dizeres lindos. Eu acho que isso é tudo que qualquer professor quer, né? A homenagem, o reconhecimento dos seus alunos. Acho que a gente trabalha para isso, para formar alunos pensantes, e eu, enquanto professora de pedagogia,
formar professores que sejam críticos e que tenham a intenção de mudar essa nossa sociedade que precisa ser mudada, né? Precisa de pessoas diferentes, sujeitos pensantes, sujeitos preocupados uns com os outros, que não é o que acontece, né? Então, essa nossa profissão ela é de extrema importância, sim. Não deixem de ser professores, continuem tentando e acreditando nessa profissão, porque eu acredito, e acredito de verdade, não é porque eu estou aqui falando num programa, mas eu falo isso sempre para as minhas alunas: acreditem na profissão e façam o melhor possível diante de tantas dificuldades que nós temos todos os dias, né? Dificuldades das mais variadas formas, né? Eu não preciso citar aqui, todos nós sabemos, né? Mas não desistam, não desacreditem, vale a pena. Muito obrigado, professora Cristiane, professora homenageada, por qual nós tivemos a presença na Cezuca, lá em Cachoeirinha, e agora retornamos e chamamos os nossos comerciais e já retornamos. Comunicando Direito. Apoio Cultural. Soster Imóveis. Farmácia Sanar, Santo Agostinho. Instituto Brasileiro de Saúde, Ensino, Pesquisa e Extensão para o Desenvolvimento Humano. IB Saúde. O IB Saúde pertence ao terceiro setor. É uma associação civil de direito privado sem fins lucrativos. OSS, Organização Social da Saúde. Criada em 2005, desenvolve e gerencia projetos nas áreas da saúde, educação, pesquisa e desenvolvimento humano. Vamos passar a palavra agora ao nosso convidado, Joanes Rodrigues, professor, e que nos está nos brindando com a sua presença hoje aqui, em homenagem aos professores. Professor, as suas considerações enquanto professor, os alunos, nós temos credibilidade hoje, enquanto professores, com os alunos. Os alunos acreditam ainda no professor? Ou existe uma desconsideração, os alunos para com o profissional? Boa noite a todos e um feliz dia do professor, primeiramente, né? Dentro dessa pergunta, nós podemos destacar uma questão de passagem que nós estamos vivendo hoje, no momento atual. Nós estamos vivendo um momento onde nós deixamos de ver aquela instituição enrijecida, estamos no meio do centro, onde é que a gente está administrando células, interagindo todo momento, com várias opiniões, discussões, a informação muito rápida, não saber o que procurar muitas vezes na internet também desqualifica a informação. Então, essa proximidade do professor e a característica do professor, que é de ensinar dentro da sala de aula, ela está se desconstruindo pelo fato de a sociedade estar perdendo seus valores principais, que no meu conceito é família, escola e a crença. Dentro desse contexto, nós estamos nos tornando uma sociedade muito hipócrita e demagoga, onde é que nós queremos pegar um pano sujo pelo lado limpo e não queremos lavar o pano. Isso faz com que nós deixamos de dar valor e prioridade para o que realmente tem valor, que é o nosso professor, quem nos ensina e faz uma educação complementar que vem de casa. Isso é importantíssimo, a influência e a humanização disso com os alunos, a interação e a percepção humana na atividade do professor. Muito bem. Merval, suas considerações com referência a todos os professores que fizeram com que esse profissional... Nós temos o Dia Nacional do Professor, né? Mas nós, infelizmente, nós não temos muito o que comemorar, né, gente? Porque ele hoje está super desvalorizado, mas eles merecem todo o nosso respeito e essa nossa homenagem. Eu sou, graças a Deus, me formei advogado e farmacêutico, porque tive excelentes professores que tiveram dispostos a me ensinar. Eu queria homenagear as duas professoras,
o nome delas, homenagear todas as professoras do nosso país que infelizmente não são valorizadas, né? Elas não têm a importância que merecem ter dos nossos governantes, dos nossos políticos, né? Elas hoje, na verdade, têm um desrespeito muito grande até da própria sociedade e dos governantes com a classe, né? Com salários parcelados, atrasados, até correndo risco de vida, como há pouco tempo aconteceu, e parece que passam panos quentes, fica por isso mesmo. Não, antigamente era uma profissão sublime ser professora. Hoje elas estão por provocação, porque é uma missão, porque gostam do que fazem, entendeu? Então, por trás de todo profissional, sempre tem, né, do professor, sempre tem, nós colocamos nossos filhos né, ajudar na formação, a ajudar na educação. Então, eu queria homenagear as professoras. E eu queria até, eu estive o ano passado na ONU, e teve um discurso que aquela menina afegã fez na Malala Yousafzai, que ela dizia assim, ó: enquanto houver um caderno e um lápis, crianças querendo aprender e professores com vontade de ensinar, este mundo ainda tem jeito, ainda tem chances. Então, eu queria deixar uma homenagem a todos os professores do país, porque essa profissão, nossos colegas foram certo, com bastante humildade, eu acho que uma das mais importantes do nosso país. Nossa homenagem a todos os professores do Brasil. Muito obrigado. Complementando o que o Dr. Dermer Valdão acaba de nos falar, palavra de Malala, também nós temos uma outra que diz o seguinte: os professores abrem as portas, mas você, por vontade própria, deve entrar ou não. Então esta é a finalidade. Outra discussão que nós temos no dia do professor, é importante salientar, de que nós temos uma responsabilidade enquanto pais de trazer uma educação inicial aos nossos filhos. Se salienta diuturnamente pelas escolas que primeiro o professor, ao aplicar as suas aulas, deve vir o aluno um pouco instruído através de seus pais. Mas o que se vê hoje é que o pai ou os pais largam a criança o dia todo no colégio simplesmente para poder trabalhar. E aí deixa essa carga dobrada para o professor, que já tem diversas responsabilidades, diversas funções enquanto professor, faz com que essa carga às vezes traz prejuízo até no ensino. Professora Solange, essa responsabilidade da família, ela tem que persistir para que a educação possa ter um êxito e o professor possa dar com tranquilidade a sua aula? Sim. O que acontece? Nós realmente, como vocês acabaram todos de falar, e a gente tem como foco mesmo a mudança da sociedade. Foi o que eu falo inicial, que eu fiz, né, onde a sociedade hoje ela se constitui de uma outra maneira e ela buscou outros objetivos. Essas questões dos pais, né, terem que trabalhar, e isso faz parte desse processo que se vive hoje, e os filhos, na verdade, ficam por a critério de outras pessoas, né, os seus cuidados básicos ou as funções da escola. O que eu acho que realmente é o ponto. A nossa formação é para a aprendizagem. Nós estamos focados, nós temos que estar focados na aprendizagem com afeto, que eu acho que isso é uma das coisas muito importantes que a gente não pode deixar passar nesse sentido, de que o fato de nós estarmos ali com o aluno, construindo a sua aprendizagem, buscando com ele os desafios, não nos faz nos tornar pessoas frias e distantes. Ao contrário, nós estamos ali para, junto com os nossos alunos, nos tornarmos pessoas melhores. Né? E nos tornarmos pessoas melhores é através do afeto, é através dessa proximidade. Realmente é com muita dificuldade, principalmente em comunidades mais carentes, né, em que os pais necessitam trabalhar durante o dia para poder dar o sustento aos seus filhos, e aí os seus filhos ficam à escola, né, a responsabilidade passa para a escola, transfere para a escola algumas responsabilidades. E nós, professores, pelo nosso hábito, porque quando eu disse inicialmente assim, ó, que nós não somos a melhor, né, nós somos entre todas com a profissão,
Mas é que nós, enquanto professor, eu tinha uma colega que gosto muito de reverenciar, que ela sempre nos falava, né, uma colega de escola, que trabalhávamos junto, ela dizia: professor é muito metido, ele sempre sabe tudo. Ele é médico, ele é enfermeiro, ele é eletricista, ele sabe consertar, sabe, muitas coisas. E realmente nós temos isso, exatamente pela essa questão do afeto, da proximidade, e que nós temos isso dentro da nossa própria formação. A nossa formação nos faz isso, não só estarmos de uma forma da aprendizagem, construir com os alunos isso, não, mas também fazer com que ele se torne uma outra pessoa, fazer com que ele se torne uma pessoa que tem um foco, que tem um rumo. E hoje, na verdade, a nossa sociedade, no geral, ela não tem. Ela se perde por outras questões, ela se justifica por outras coisas. Se justifica porque pais são separados, se justifica porque os pais não têm um carinho, uma proximidade, se justifica porque não conhece. Não é essa a justificativa. A justificativa é nós buscarmos um foco para as nossas coisas. E retorno, né, reforço, porque meu posicionamento mesmo, enquanto professores, sempre foi: a mudança tem que partir de cada um de nós. E assim, o professor fazendo a sua função, buscando as suas coisas, e os alunos também imbuídos em buscar esse conhecimento para mudar, para reverter esse processo social que se vive hoje. Só com essas uniões, só com essas caminhadas coletivas, nós conseguiremos algumas coisas. Trabalhando de formas isoladas ou buscando objetivos totalmente distintos, nós não vamos conseguir nada. Doutora Cristiana, as mesmas considerações, passo a senhora para fazer a sua explanação com referência à família. A nossa sociedade, ela mudou muito, né? E essa organização familiar mexeu com a escola também. Mas eu acho que a gente não pode pôr isso como um empecilho para o nosso trabalho. A gente tem que buscar aí alternativas para tentar sanar da melhor forma que o professor conseguir essa questão da falta da família na escola, né? Então, tentando estratégias que a escola vem tentando, com o dia da família, entrega de avaliações para a família, então montando aí várias estratégias para tentar trazer a família de uma forma ou de outra para dentro da escola, para que essa aprendizagem seja compartilhada entre professor, família, escola, aluno, né? Que não pode se desvincular de nenhum desses segmentos. Todos são importantes para alcançar o bem comum, que é a aprendizagem do aluno, né? Pelo que se pôde observar, nós temos mais uma função para o professor, que além de ministrar aula, tem que ser um psicólogo familiar. Não é? Essa é a função que a gente vê. Mas existe uma dicotomia entre a escola pública e a escola privada, no sentido de que uma se denomina em alguns estudos, que é a escola pública, como mãe das crianças. Elas agem como mãe das crianças e não como professor. Ou seja, além de ser professor, eles levam aquelas crianças para o seu coração e fazem com que aquelas crianças sejam seus filhos, não é? E assim, durante todo aquele período letivo, faz com que pegue até amor nas crianças. Já a escola particular, por outro lado, que é uma escola que tem interesse pecuniário, às vezes o professor ele lida a criança como um bem público, ou pelo menos um produto, muitas vezes até sem essa estimação que a professora colocou. O professor tem que ter emoção com a criança. O professor tem que lidar com a criança com a emoção. E isso se fala nos alunos, né, de séries iniciais. E essa discussão que se tem com esses professores de tamanha importância faz com que a própria professora aqui, quanto larga esses alunos pedagogos, os novos professores, já com essa função. Olha, vai ser professor de escola pública, vai ser assim, de escola privada vai ser assim. Mas o que ocorre é quando um professor tem as duas funções. Outro dia se viu um professor de escola pública e de escola privada. Ela teve a mesma compaixão nos dois lados. E aí foi agredido.
por alguns alunos, porque não estava acostumado com aquela aproximação de mãe, porque numa escola particular, né, eles têm a sua mãe que supre esse local. Então, é de engrandecer esses professores, né, de tamanha importância, que estão nos ensinando o dia a dia. E o que o nosso doutor Joanes acha dessa ponderação da formação e a cooperação da família para não sobrecarregar os professores? No meu ponto de vista, ela é de fundamental importância na formação do cidadão. Hoje, o nosso sistema educacional, nós temos bons professores, nós temos excelentes profissionais, mas nós temos cidadãos, porque a formação de cidadão é a vida inteira, ele começa dentro de casa. Então, como a professora falou, essas distorções que estão existindo hoje na sociedade estão dificultando em muito a criação, a orientação e a disciplina familiar. Onde é que a gente não está conseguindo enxergar o próximo, a gente não está conseguindo enxergar para o lado, porque muitas vezes o nosso interesse individual ele está acima do coletivo, e nós temos que pensar de maneira coletiva, senão nós vamos voltar àquela questão que nós colocamos isso de uma sociedade hipócrita e demagoga que não consegue resolver seus problemas porque não sabe dar prioridade e valor às coisas que realmente têm valor. Primeiro, vamos. Eu acho que a família hoje, ela acha que a escola tem que resolver aquela carência da estrutura familiar. Então, os professores hoje estão fazendo um complemento na vida das crianças. Eu até me lembro um episódio uma vez que o meu filho veio com uma Bíblia para casa. Hoje eles não estão só interessados só em ensinar, dar aula, contribuir na formação da criança como um todo. Então isso aí é uma de suma importância para a sociedade, que o professor sempre seja valorizado, porque é ele que está lá na frente. Os pais, como o Dr. Cláudio falou, tem que trabalhar o dia inteiro fora, tem essas escolas de tempo integral, mesmo que não seja de tempo integral, os professores eles fazem, não é só ensinar, eles tentam suprir essa carência que as pessoas têm dentro do lar. É muito importante a sociedade como um todo valorizar o professor para que ele tenha realmente tempo, tenha condições, tenha estrutura para dar esse suporte para a família brasileira. Eu queria também aproveitar, doutor Cláudio, para fazer uma homenagem à minha mãe, que ela, além de ter me ensinado a vida, ela foi minha professora de português e de biologia. Então, queria fazer uma homenagem para ela, porque assim, eu sempre tive bastante facilidade em português e biologia, porque ela foi sempre, em 2 ou 3 anos, ela foi minha professora. E aprendi muito, muito com ela. Eu quero dar um abraço de coração para ela e dizer que eu amo muito ela. Bem. Ora, a senhora tem alguma professora que queira homenagear, usando o exemplo do nosso doutor Demerval? Primeiro, eu gostaria de dar mais outra especificação assim, em relação de que nós, professores de escola pública, quando fez aquela colocação entre professor de escola pública e escola particular, não difere, assim, não substitui o pai, a família. Nós não temos essa substituição, não é com esse viés. Tenta complementar. É só tentar fazer com que isso não seja a base do teu trabalho. Porque a justificativa hoje, o aluno não aprende porque não tem família, o aluno não. Mas isso é uma carência que tem, absorve. Absorve, mas que mude isso, entendeu? Que tem esse outro conceito realmente. Todos nós, como professores, temos sempre os professores que nos inspiraram. Eu venho de uma família de vários professores. Eu acho que uma das coisas que é muito importante, assim, claro que é um programa mais amplo, mas especificar que eu venho de uma família em que eu, minha irmã, primas, somos professoras, uma grande parte professores, mas eu sou filha de uma mulher que era semi-analfabeta, mas que teve sempre o foco dos estudos para todos os filhos. E somos todos os irmãos, então buscamos sempre uma formação, ela se empenhou nisso. Então essa é uma professora de vida. Eu tenho a minha mãe que sempre foi nossa professora de vida, porque nos ensinou exatamente isso, a olhar o outro e a fazer tudo isso assim que nós estamos trocando aqui enquanto
mesmo enquanto bancada. Essa coisa de tu valorizar o outro, não pensar somente em si, mas no coletivo. E eu tive uma professora de terceira série, faz bastante tempo, né, gente? De terceira série, professora Hélida, não esqueço o nome dela até hoje. E um dos focos, de uma vez na escola, ela disse, na sala de aula para todos nós, todos que estão aqui no início do ano letivo, todos vocês têm todas as condições do mundo de seguirem adiante. A opção é de cada um de vocês. Eu sou somente a passagem para esse processo de vocês. Então, acho que isso é uma das coisas, um foco, né, enquanto professor. Nós, professores, somos a passagem para esse sonho, para essa construção desse aluno. Claro que somos importantes, mas eles também precisam ter esse desejo. Chamar nossos intervalos e já retornamos no nosso bloco. Comunicando Direito. Apoio Cultural. Soster Imóveis. Farmácia Sanar, Santo Agostinho. Instituto Brasileiro de Saúde, Ensino, Pesquisa e Extensão para o Desenvolvimento Humano. IB Saúde. O IB Saúde pertence ao terceiro setor. É uma associação civil de direito privado sem fins lucrativos. OSS, Organização Social da Saúde. Criado em 2005, desenvolve e gerencia projetos nas áreas da saúde, educação, pesquisa e desenvolvimento humano. Retornando para o nosso último bloco, e na sequência nós passaremos a palavra à doutora Cristiane para fazer a sua homenagem à sua professora ou àquela educadora do qual lhe trouxe seu conhecimento. O que sempre eu lembro é da minha a professora que me alfabetizou. Na verdade, aquela que me ensinou a ler e escrever, a irmã Rosane. E na época era uma primeira série, né? E os alunos da época eram alfabetizados com cartilhas, tinha aquela função de teste de leitura, aquilo que fazia com que o aluno ficasse nervoso, suando frio, né? Então, acho que toda aquela angústia passada acabou me tornando quem eu sou hoje. Porque eu fui alfabetizadora por muitos anos por isso. Hoje em dia, eu trabalho com as minhas alunas lá na pedagogia. As cartilhas de alfabetização, falo sobre elas, né? Estudei cartilhas de alfabetização, falo sobre os testes de leitura. Então, eu acho que foi uma caminhada disso, né? E ao contrário da minha colega aqui, a minha família não é uma família de professores. Eu fiz essa escolha, e foi uma escolha que foi feita quando eu era pequena, eu já sabia que eu queria ser professora, embora ninguém da família seja, nem não sei se queriam que eu fosse, acredito que não também, porque a gente sabe que é uma profissão que não é valorizada, então eu lutei contra a maré, vamos dizer assim, né? Eu desejei ser professora porque era o meu desejo pessoal, né? Não venho de uma família de professores, mas construí esse professor que eu sou hoje pela minha história de escola também. Tudo que eu faço hoje tem referência lá na minha origem enquanto aluna. Obrigado. Dr. Joanes Rodrigues, deve ter algum professor que se lembre? Educador e professor, né? Educadores, os meus pais, seu Osmar e Dona Marlene, e a minha professora Maria, professora de primeira série, que me ensinou a ter respeito, a ter disciplina, né? E ser uma pessoa humana, conseguir enxergar as pessoas, porque muitas vezes a gente tem a responsabilidade e a segurança de falar o que a gente sente, mas a gente não tem a empatia de perceber o que as outras pessoas estão entendendo o que você está falando. Então, muitas vezes a gente tem que parar e pensar e tem que se tocar que as coisas que movem o mundo a gente não consegue ver, a gente só consegue sentir. É o amor, o carinho, a compreensão, o respeito, a amizade, a dedicação e a vocação, que no caso do professor, ela aflora, né? Eu não quero ser, né? Então isso aflora. E isso vem e cresce contigo, e de uma maneira ou de outra, essa base que tu traz, que tu carrega,
no momento da tua vida ela vai aflorar para você o quê? Interagir com as pessoas, primeiro ensinar, aprender, para depois ensinar e para depois interagir com as pessoas. Para quê? Para que nós conseguimos formar a cada dia melhores cidadãos para o mundo e consequentemente para as pessoas. Obrigado. A minha homenagem aos meus professores, são tantos professores que eu apenas vou me direcionar a alguns mais importantes, no sentido de que estendo aos demais professores, mas, igual a professora Cristiano, lembro-se, sim, da minha professora alfabetizadora da primeira série. E sinto, até hoje, uma grande gratidão para todos os professores, no sentido de que lembro num caderno de caligrafia, do qual ela me colocou num caderno e colocou a mão no lápis e colocou a sua mão em cima e foi desenhando as primeiras letras, e aquela imagem nunca mais eu esqueci. Professora Genesi foi uma grande educadora, viva até hoje, mora em Viamão, mãe do Joni, do qual eu rendo as minhas homenagens a essa professora inicial que começou a minha formação. Já também lembro dos meus professores no meio acadêmico, o professor Renato Lairan, sua colega, seu colega da CESUCA hoje, professor de Direito Internacional, do qual na família praticamente são 9 advogados e todos eles passaram por esse brilhante advogado e professor hoje no CESUCA. Foi professor da UBRA, foi professor da Unicinos, do qual lá tive os seus ensinamentos de Direito Internacional Público e Privado. Da mesma maneira, o professor Darcy Guimarães Ribeiro, grande professor, doutor em Direito Processual, hoje membro da Comissão de Ética da UAB, também lembro dos seus ensinamentos, um professor que me marcou, e foi ele que fez com que eu buscasse a especialização de processo no modo geral. Professor de procedimento fez com que eu me direcionasse à minha especialização dentro do processo. Também o nosso professor, hoje presidente da OAB, Ricardo Brey, foi um dos professores que eu tive na Unicinos. Rendo as minhas homenagens a todos vocês e dedico também a esse programa a todos os professores e aqueles aqui hoje homenageados. Muito obrigado a vocês todos e feliz Dia dos Professores, que se dará amanhã, dia 15 de outubro de 2017, esse Dia dos Professores que está hoje sendo lembrado por vocês aqui nesse programa. Continuando com a nossa programação, uma das polêmicas que se tem é o afastamento do professor em sala de aula. Você, profissional que é tão importante, que é reconhecido por todos nós, inclusive pela nossa bancada, que o professor, desde a sua essência até a última formação, é importante para nós, é importante para todos, que todos aqueles que se julgam competentes, que se julgam políticos, que se julgam aqueles que comandam esse Brasil, passaram por um professor. E hoje se vê que o professor está sendo afastado da sala de aula e daquela presença humana para com o aluno, que é a chamada disciplina EAD. O que os professores aqui podem falar sobre esta disciplina EAD? Ela é aproveitada? Ela vai ser necessário? Amanhã depois, num dia do professor, alguém vai se lembrar do professor ou da tela? Professora Cristiana. Eu acredito muito no contato pessoa a pessoa. Então, eu gosto de falar olhando nos olhos dos meus alunos. Eu gosto de perceber o que eles estão entendendo. Eu sempre digo que quando eu vejo uma sobrancelha subindo é porque algo não foi bem entendido e que alguma dúvida está ali surgindo. Então, eu gosto desse olhar.
e pelo EAD, embora a gente saiba que é a nossa realidade hoje, né? Do nosso país, dos sujeitos que trabalham e não tem tempo, de um curso que acaba se tornando mais em conta, né? Porque não tem o transporte, às vezes ele custa menos do que outro que é presencial, então uma série de fatores. Eu ainda não sei dizer se é bom, é ruim, o que eu sei dizer é que é fato, é o que a gente está vivendo. E o que eu tenho dito em sala de aula é que a gente precisa aprender a lidar com isso, e aprender a lidar com isso da melhor forma possível. Se eu não posso olhar olho no olho, então quem sabe uma aula pelo Skype, não sei, né? Então montar aí estratégias para que a gente possa suprir isso que é a nossa realidade. Professora Rosângela, vai chegar o EAD na sala de aula pública? Nós, lá em Cachoeirinha, nós já temos não é EAD, né, mas já tem um processo diferenciado no ensino, numa escola de EJA, que tem um trabalho diferenciado, mas tem o contato na semana com o professor. Reforça-se, acho que o que a colega coloca do EAD foi toda essa construção social, né, como a gente estava colocando antes, toda essa evolução fez com que exatamente construísse, né, esse processo do EAD, por todas as questões financeiras, pessoais, né, do tempo, hoje que a população hoje não tem tempo para nada, e foi essa mudança. Mas o que eu acho de mais importante é que, com a graça de Deus, no ensino fundamental não tem a EAD. Então, assim, os alunos ainda são esse contato direto, e eu tenho essa concordância com a colega, realmente, de que essa coisa do olho no olho, tu entende o que o aluno está passando, essa sobrancelha realmente que também, né, ela mostra o entendimento ou não, ou a dúvida que ficou naquela discussão, naquele momento. Então tem a necessidade, mas a gente tem que buscar também tentar mediar tudo isso. Não pode ser só uma situação. Tá certo. Professor Joanes. Eu acho que a sobrancelha levantada é a dúvida que gera o conhecimento, né? Porque dentro de um contexto você tem um dado, você vai buscar uma informação. Dentro da informação, o conhecimento, e o conhecimento, o principal de tudo, a atitude. O que nos falta, muitas vezes, por omissão ou por não ter essa pessoalidade na educação, né? Por quê? Porque tem coisas que vêm com o tempo. E a sala de aula, o professor, através da sala de aula, ele consegue passar isso para o aluno através da exemplificação prática. E no curso EAD, no meu ponto de vista, eu acho que isso não acontece. Então, a dúvida do aluno, muitas vezes, vai ser tirada de uma conclusão, de uma percepção que ele tem, muitas vezes distorcida da realidade. Então, na aplicação dela, vai ficar um desdobramento na sua atividade final, que é o propósito do ensino. Muito obrigado, professor. Muito obrigado aos participantes desta mesa, do qual faz parte em homenagem a você, professor. E como diz a professora Cristiane, não desista de ser professor. Que esse país só sairá desta crise com você, professor, e aqueles que vão vir. Sem professor, a crise vai aumentar. Então acredite que você é importante. Acredite que só você, professor, pode mudar esse país. Iniciando desde o início das séries iniciais até você, professor de uma faculdade. Então, essa homenagem a você hoje, nós estamos então entregando um mimo e sinta a você, professor, recebendo esta homenagem. Nós vamos chamar então, para entregar um mimo para os professores, a aluna Francine Mucilo, para que faça então a entrega deste mimo, e sinta você, professor, como se estivesse recebendo essa homenagem. Obrigado. Obrigado, Francine. Agradeço a todos aqui da bancada. Convido os professores para que façam então uma comemoração aqui fora, do qual você é o prestigiado no dia de hoje. Aguardamos até o próximo programa.
Are also of people passing by. I see friends shaking. What a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky. Faces of people passing by. I see friends